Olá, paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Professor Sidney aqui. E nós vamos dar início aqui à disciplina de História dos Hebreus, que faz parte da nossa grade do nosso curso de teologia, modalidade livre, tá? Do ITEDAN, do Instituto Teológico Pastor Daniel Alencar, aqui da cidade de Balsas, Maranhão. E nós estamos aqui com essa disciplina, História dos Hebreus, e vale frisar, vale salientar aqui que é uma disciplina muito rica em conteúdos históricos, escatológicos. A nossa vertente, nossa linha de interpretação, melhor dizendo, pré-tribulacionista. Não estaremos respondendo outros tipos de argumentos que não sejam voltados para essa linha de interpretação. Somos pentecostais, Assembleia de Deus no Brasil, Ministério Comadésima, e temos essa corrente de interpretação, essa linha de interpretação. Somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Então, qualquer assunto relacionado à história de Israel, inevitavelmente a gente vai falar alguma coisa de escatologia desse povo, claro. Mas toda a escatologia que será tratada aqui será tratada dentro dessa corrente, dessa linha de interpretação pré-milenista e pré-tribulacionista, no modelo dispensacionalista, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a ideia da história dos Hebreus. Então, nós temos aqui a palavra história, a etimologia. A etimologia. A palavra história é de origem grega, vem de stor, tá? Aquele que sabe, aquele que conhece, alguém que é conhecedor da lei, um juiz, um legislador. E aprofundando-nos um pouco mais em sua etimologia, descobrimos que este vocábulo origina-se da raiz de um termo que significa conhecer, ide, ou ide, né? Que ela foi utilizada pela primeira vez por Heródoto, que viveu entre 484 e 425 antes de Cristo. Tinha a palavra história as seguintes conotações: informação, relatório, exposição. A gente precisa levar em consideração que o mundo antigo dos hebreus, que fora criado por Deus, ele tinha essa concepção aqui. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, precisamos analisar que havia um continente de terra, aquilo que aqui temos uma imagem do Pangeia, né, que é uma imagem idealizada pelos historiadores, arqueólogos, paleontólogos, etc., de que um dia os continentes que passam por aquilo que é chamado de deriva continental, a cada ano eles se afastam um pouquinho mais um do outro. A América se afasta da Ásia, a Ásia da África, etc. E na concepção científica, um dia o mundo ele teve um bloco de terra. Isso é bíblico? Tem alguma coisa relacionada às escrituras? Claro que tem. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer,
através de Pedro, na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, que Deus criou o mundo envolto em águas e tirou a terra do meio das águas. Tá no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. E no capítulo 1 do livro de Gênesis, é nos dito que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, escuridão, densas trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava. A ideia hebraica de pairar é como uma águia ou uma pomba, uma ave, vamos dizer assim, de asas abertas, protegendo a sua ninhada, aquecendo sua ninhada, seus ovos, seus filhotinhos. É uma ideia aqui que o Espírito de Deus estava agindo na criação como uma mãe, apesar de a gente ter a concepção que o Espírito Santo não tem essas questões femininas ou masculinas, mas a ideia aqui é como se fosse uma mãe. Não estou dizendo que é uma mãe, como se fosse, a ideia de gerar, tá? Outra coisa interessante é que é dito assim, no capítulo 1 de Gênesis, haja separação entre águas e águas. Então, tudo um dia foi água. A ideia científica do universo ter água não é só mais uma ideia, é um fato comprovado. Existem quasares gigantescos no universo que são formados inteiramente de água, água líquida, sólida ou gasosa, tá? Gasosa. E o hidrogênio é a molécula que mais predomina no universo, e a água é formada a partir de átomos de hidrogênio, todo mundo sabe disso. Então, tudo era água. Aí Deus diz assim, e faça separação entre águas e águas, as águas superiores, as águas de cima. Ele chamou céus, firmamento. As águas de baixo ele chamou mares. Então a gente vê Deus separando as águas, tudo era água, como eu falei, a terra estava dentro das águas. Pedro disse que Deus tirou a terra do meio das águas, de dentro das águas. Isso quer dizer que um dia tudo foi água. E agora, Deus ele separa as águas de águas e ele diz assim, apareça a porção seca da terra. Apareceu a porção. Não foram as porções. A ideia aqui é de que houve um dia um supercontinente. Um continente semelhante a esse modelo aqui, que é idealizado pela ciência, que é chamado de Pangeia. Pan quer dizer tudo, Geia vem de terra. Então, tudo, terra ou uma terra toda, ou toda uma terra, tá? Uma terra grande, uma terra só. Essa é a ideia. Isso é interessante, porque eu coloquei o nome Éden, porque o mundo antigo, a Terra, esse supercontinente, ele era chamado originalmente de Éden. Por quê? Há muita gente que confunde as ideias aqui, os termos, e falam que o jardim do Éden, não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. Por que o jardim no Éden e não o jardim do Éden? Porque a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no oriente do Éden. Então, toda a terra seca era chamada de Éden, tá? De Éden. Aí nós temos também a concepção aqui de Flávio Josefo, tá? Flávio Josefo não é minha concepção. Veja bem, a concepção de Josefo. Josefo, historiador judeu, que vivera no primeiro século, ele diz o seguinte, segundo Flávio Josefo, o jardim no Éden era regado por um grande rio. Está escrito no capítulo 2 de Gênesis. É só ler o capítulo 2 que vocês vão encontrar. Que o rodeava completamente e se dividia em 4 braços que foram chamados de rios. Então, analise bem que esse mundo antigo, esse supercontinente, ele tinha um único rio, e quando ele saía da região do jardim, ele se dividia em 4 braços, tá? O primeiro desses braços ou rios é chamado de Pison.
que significa plenitude, e a qual os gregos chamam de Ganges, né? Os gregos chamam de Ganges, e corre para a Índia e desemboca no mar. É o moderno rio Ganges da Índia, venerado como um deus. O segundo, que se chama Eufrates, e fora em nossa língua, significa dispersão ou flor. Ou seja, o rio Eufrates, o grande rio que ainda está entre nós, que está na região do Iraque, mas que estava, biblicamente falando, na região da Síria. Aí aparece um terceiro rio, tá? A que chamam quem os gregos, a quem os gregos chamam de Tigre ou Diglat, que significa estreito e rápido. Ambos desembocam no Mar Vermelho. Então temos aqui o Tigre, né? Que passava na região da Síria, só corrigindo aqui, o Eufrates na região da Babilônia, tá? E o Tigre na Assíria, ambos no Iraque, tá? Eu já havia trocado os termos. Que significa estreito e rápido. O quarto de nome Gion, que significa aquele que vem do Oriente, é chamado Rio Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. Então, para os gregos e também para Flávio Joséfo, os rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates são os rios que cortam a Índia, o Ganges, os rios que cortam o atual Iraque, Tigre e Eufrates, e o rio que corta o Egito, o rio Nilo. Pode ser que seja verdade? Pode. Por que pode? Porque se a única porção de terra, se era somente uma porção de terra, o mundo antigo, então, e se atravessava um rio saindo do Éden e se dividia em quatro, então é provável que esses sejam os rios, é provável, não estou afirmando, tá? Porque é provável que sejam os rios, porque o mundo era um continente só, tá bom? Então vamos lá. Aí Deus cria o Adão, né? O Adão. Deus cria o Adão. Esse Adão que Deus cria, ele cria esse Adão, que a palavra hebraica Adam, ele cria o Adão, a sua imagem e semelhança, o seu Tselem e Demut, tá? E esse nome Adam, esse termo hebraico Adam, significa literalmente homem, humanidade ou ser humano. E vai depender do contexto que ele se encontra para que alguém possa fazer uma interpretação dessa palavra, tá bom? E a Bíblia vai dizer para nós que esse homem foi criado do afar, do pó, do Adamar, da terra vermelha, porque Adamar é terra ou barro vermelho, e Afar é pó. Lançando por terra a ideia de que o barro estava úmido, que alguém fez uma estátua. Essa não é a ideia do texto hebraico. No texto hebraico, que Deus criou do pó. O que é pó? Você passa a mão em um objeto sujo, o dedo, você vai observar aquilo ali, vai sair sujo, uma poeirazinha grudada no seu dedo. Isso é o pó. Então, Deus criou o homem do afar, do Adamá, do afar, do pó, do Adamá, da terra, do barro vermelho, tá? E aí Deus, ele cria esse homem e tira a mulher do lado dele. A mulher já estava lá, porque no capítulo 1 e no versículo 27, 26, 27 e 28, vai dizer para nós que, que Deus criou o homem à sua imagem, o homem singular, tá? O homem aqui, a ideia é a humanidade. Deus criou o Adão, humanidade, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, plural, ou seja, a humanidade foi criada em Adão, no dia que Deus criou Adão. A mulher já estava lá. Por que a mulher estava lá? Porque nós vamos perceber que o DNA, ele tem um par de cromossomos para identificar o gênero masculino e um outro par de cromossomos para identificar o gênero feminino.
O par de cromossomos que identifica o gênero masculino é XY, e o par de cromossomos que identifica o gênero feminino é XX, tá? E o que Deus faz? Deus tira a mulher do lado de Adão. A Bíblia fala, nas versões portuguesas, da costela. A palavra cela, ou de selar, né? Na verdade, não é simplesmente costela, é do lado, demonstrando que Deus tirou das cartilagens, dos ossos, dos nervos, dos músculos, da pele, etc. E levando em consideração a ideia da costela, o que tem dentro da costela? Células-tronco. E o que são células-tronco? São células capazes de gerar uma vida, de gerar vida. Então, Deus tira a mulher do homem, o homem XY, ele tira o X, duplica ele XX e faz a mulher, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus cria esse homem, essa humanidade, com a ideia de um descanso no paraíso. E esse paraíso, no Novo Testamento, ele é chamado de Jerusalém Celestial, de Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. E no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, é interessante que ele vai dizer assim: embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, eu jurei, não entrarão no meu descanso. Eu falei na minha ira. Então, entendemos e percebemos aqui no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, do versículo 1 ao 11, que quando Deus criou o mundo, esse mundo que ele coloca, esse Éden, ele também criou a Jerusalém Celestial. As obras da cidade estão concluídas desde a fundação do mundo. E qual era aí o pensamento de Deus? Que esse homem que ele criou na terra um dia pudesse habitar nessa Jerusalém no céu, tá? Essa era a esperança dos patriarcas, porque no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, do versículo 8 até o 10, diz que Abraão, juntamente com a sua descendência. Qual é a descendência dele? Isaac e Jacó. Porque Abraão, juntamente com a sua descendência, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Ou seja, Deus é o arquiteto, aquele que projetou a cidade, Deus é edificador, aquele que construiu a cidade. E diferente daquilo que Deus vai criando, haja e houve, apareça, apareceu, a cidade, o escritor aos Hebreus diz que ele construiu. Aí nós temos a ideia desse paraíso relatada em Lucas, capítulo 16, versículo 22, quando o escritor, o evangelista, vai falar o termo seio de Abraão, que em grego aparece como kolpos Abraham, tá? Seio de Abraão. É o lugar de descanso dos patriarcas, dos profetas, dos reis e daqueles que guardam as leis, que guardaram e guardam as leis, a lei de Moisés. Para os judeus, veja bem, irmão, isso aqui é uma ideia do judeu, não é o que está na Bíblia, não é aquilo que nós cremos, tá? Nós cremos que Enoque foi arrebatado e permaneceu em um local no céu e permanece até hoje. Mas para os judeus, Enoque, quando foi arrebatado até o céu, ele voltou e trouxe muitas revelações para eles, tá? Para eles. A ideia é que Enoque, na literatura judaica, ele desenvolve essa escatologia intermediária sobre um mundo espiritual, que é chamado de seio de Abraão. O sonho de todo judeu é partir um dia e encontrar-se com o pai Abraão naquele lugar. Para nós, igreja, nós estaremos um dia naquilo que é chamado de paraíso, que para os judeus é equivalente como seio de Abraão, mas que é basicamente a mesma coisa. Esse termo nasceu na Pérsia, tá? E o nome paraíso nada mais é do que lugar de delícias, tá? Aí veio o fim daquela geração que começou em Adão, quando Deus se arrependeu de haver feito o homem. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, a Bíblia não está falando aqui
que Deus se arrependeu como um pecador. A ideia da palavra hebraica é que ele mudou de atitude, tá? Ele mudou de atitude. Então, Deus, o escritor, o Moisés, ele vai utilizar sentimentos humanos. Arrependeu-se Deus de haver feito o homem e tal. Ele coloca sentimentos humanos, que é uma palavra que era comum na sua época, tá bom? Por quê? Porque a Bíblia é vestida de linguagem humana. Então, no capítulo 6 e no versículo 3, Deus determinou 120 anos até a extinção do homem. Ou seja, não é que Noé passou 120 anos construindo a arca, mas que de quando Deus se arrependeu de haver feito o homem até o grande dilúvio, se passariam exatamente 120 anos, tá? Outra coisa interessante dentro da ideia do dilúvio lá daquela época é que se tem a noção de que tem uma redoma aí ao redor da Terra de água, né, que havia no mundo antigo, isso é confirmado pela ciência, e que foi essa redoma de água, essa água que estava acumulada ali que ocasionou o grande dilúvio. Mas dentro da questão científica, a ciência vai ensinar, vai dizer que essa água desse período, quando ela precipitou-se, ela não cobriu mais do que 50 centímetros daquilo que está na Terra, ou seja, o dilúvio, ele cobriu as mais altas montanhas. E o dilúvio foi provocado pelo quê? No capítulo 7 de Gênesis, vocês vão perceber que duas coisas ocasionaram o dilúvio. Primeiro, um terremoto embaixo, a Bíblia diz, romperam-se as fontes do grande abismo, um terremoto embaixo, e houve copiosa chuva durante 40 dias e 40 noites. Então, primeiro houve um terremoto embaixo nos mares, nas águas de baixo. E o que acontece em qualquer lugar do mundo quando há um terremoto? Chuva e tempestades. É o que aconteceu no dilúvio. Então, foi um terremoto embaixo nos mares, e a água caindo em cima, junto com essa água que estava acumulada lá, que ocasionaram o grande dilúvio. Então, aquela geração desaparece. Mas Deus promete agora, tá? Esse mundo antigo ele vai mudar. Tá? Tá aí as ideias desse mundo antigo. Tá? Ele vai mudar, vai acontecer aquilo que é chamado de deriva continental, a ciência vai dizer que foi em milhões de anos, mas existem evidências que foi praticamente instantâneo, ok? E aí, vai acontecer o quê? A descendência de Adão vai ser preservada em Noé, através dos filhos dele, Sem, Ham e Jafé. Shem, Ham e Jafé. Sem, Ham e Jafé. Aí nós temos aqui o termo hebreu. A palavra hebreu vem do hebraico ivri, que se pronuncia ivri mesmo, a qual combina a raiz preposicional eber com o sufixo i, com qual forma o substantivo. A primeira referência na Bíblia sobre a palavra hebreu aparece em Gênesis 10 e 21, onde o nome Eber foi aparentemente usado para identificar a região ocupada pelo povo que descendia de Shem, através do bisneto Eber. Tá? Ainda na etimologia, o nome hebreu significa gente que veio do outro lado do rio Eufrates, que significa literalmente hebreu, peregrinar, transitar, atravessar, cruzar. E estes termos se identificam muito bem com o patriarca Abraão, né, com Abraão. Por quê? Porque Abraão foi um peregrinador juntamente com a sua descendência, né? O patriarca Abraão era descendente de Eber. Quem são os hebreus? Os hebreus são judeus dispersos em outros países fora da Palestina. Qual a diferença entre hebreu, judeu, israelita e israelense? Tem diferença? Tem. O hebreu é o nômade, é aquele cara que vive peregrinando, que está fora da terra de Canaã, da terra da Palestina. Paulo, por exemplo, ele era da tribo de Benjamim, mas ele era hebreu, ele não era judeu. Por que não era judeu? Porque judeu é da tribo de Judá. Ele era hebreu porque vivia fora da terra de Canaã. Então, ele nasceu na Cilícia, na região da atual Turquia, ele residia lá,
Então, ele era hebreu, porque o hebreu é aquele indivíduo que vive fora da terra de Israel. É o hebreu, que peregrina fora, tá? O judeu que vive no Brasil, apesar dele ser de qualquer tribo de Israel, mas ele é um hebreu, porque ele está fora da terra dele. E o judeu está relacionado à tribo de Judá, ao reino do sul, com a capital em Jerusalém, tá? E o israelita com a capital Samaria, com o reino do norte. Então, no reino do norte, com a capital em Samaria, os israelitas, no reino do sul, com a capital em Jerusalém, os judeus, e atualmente, a partir de 1948, os israelenses com o moderno Estado judeu. Tá? Então, essas são as ideias. A descendência de Sem, né? Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Arfaxade e gerou a Selá. E Selá, 30 anos, e gerou a Eber. Logo adiante, Abraão, o tataraneto de Eber, foi chamado de hebreu. Abraão gerou a Itsaque, ou de Itzhak, e Itzhak gerou a Jacove, e Jacove foi aquele que gerou as 12 tribos de Israel, né? Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Aí nós temos o período da Torre de Babel, né? Que é o período que viveram alguns patriarcas, talvez você não saiba, mas a cultura judaica, o Talmud ensina que Abraão viveu nesse período aí, Abraão não se envolveu de forma nenhuma, tá? Não estou falando aqui dentro do contexto bíblico, só porque a história dos hebreus, história a gente tem que buscar fora da Bíblia também, tá? Então, Abraão viveu nesse período e o rei dessa torre era Nimrod. E nos Midrash em judaico, que são um contexto, um compêndio de histórias bíblicas, de fatos que não estão na Bíblia, mas que fazem parte da cultura do povo judeu, Esaú foi o responsável por matar Nimrod, tá? Ele mata Nimrod, posteriormente, a condição da Torre de Babel. Esse é o mapa das peregrinações de Abraão, tá? Mapa das peregrinações de Abraão. Aí nós temos outro fator importante, outro local importante, que é o monte. Vamos voltar aqui o slide. Você está vendo nas peregrinações de Abraão. Ele peregrina do Egito até, ou melhor dizendo, peregrina do Iraque até a região do Egito e volta novamente para a terra de Canaã. Tá? Na terra de Canaã existe uma montanha, um monte chamado Monte Moriá, que é onde hoje está aquela redoma, aquela mesquita islâmica no Monte do Templo, em Jerusalém, que é chamado de Domo da Rocha, Mesquita de Omar, ou Kubert et Sakrat, cobertura sagrada, tá? Então, Abraão deixou aos pés desse monte seus criados e subiu a esse monte com seu filho Isaque. E é interessante que a história do povo judeu, a origem desse povo, ela está relacionada a esse monte. Quando ele sobe lá em cima, observe bem que esse monte, ele era o monte onde estava a ira de Araúna, né? Que Davi comprou esse monte posteriormente, o terreno desse monte, tá? E é exatamente nesse monte que Abraão vai sacrificar o menino. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão creu que Deus era poderoso para trazer seu filho até mesmo dentre os mortos. Então, Abraão ia literalmente matar o menino. Essa era a fé de Abraão. E esse monte, ele se torna sagrado por causa do sacrifício de Abraão, por causa de Davi ter comprado ele de Araúna e Davi ter dado a Salomão as instruções para construir o grande templo e Salomão ter construído o grande templo nesse monte. Lembrando que
Na cultura judaica também, no Talmud, nos Midrash, vai aparecer que foi exatamente nesse local aí que Deus criou Adão e Eva. Isso é verdade ou não? É uma tradição da cultura do povo de Israel, mas faz muito sentido, tá? É um lugar sagrado para eles. Israel, o nome Israel é dado a Jacó, quando Deus toca na juntura da coxa dele, tá? No nervo ciático dele, através da personificação do anjo do Senhor. Quando ele toca nesse nervo ciático, ele fica manco, nasce ali um homem humilde, obediente a Deus, que iria viver peregrinando, servindo esse Deus continuamente. Jacó agora mudado o nome para Israel, ou Israel, tá? Esse patriarca, ele vai gerar 12 tribos. Jacó gerou 12 filhos. E estes foram chamados também de hebreus pelo profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3. Os hebreus também são chamados de judeus por causa da promessa de Deus a respeito da tribo de Judá, que seria a tribo messiânica a que reinaria a partir da descendência de Davi. E é interessante, irmão, vale frisar aqui uma coisa interessante, que apesar de Jacó ter amado Raquel e desprezado Lia, algumas versões traz o termo Leia, tá? Mas foi da desprezada que Deus pegou os filhos e exaltou além dos outros. Embora daquela que Jacó amou tenha nascido José e Benjamim, José tenha reinado no Egito, cumprindo o sonho que as 11 estrelas se inclinariam à 12ª estrela, que era Jacó, juntamente com o Sol e a Lua, que seria Jacó e sua mãe, no caso aqui, a mãe de José, claro, tá? Mas dentro da escatologia vai mudar um pouquinho, nós vamos ver isso mais para frente. Então, mas Deus faz o quê? O desejo de Jacó era que José reinasse sobre os irmãos dele, isso aí fica claro. Jacó tinha uma preferência especial por ele, deu uma porção dobrada para ele, deu uma capa colorida para ele, que significava superioridade entre os seus irmãos. Mas Deus não havia escolhido assim. Quando Jacó está nas últimas horas para morrer, ele chama seus 12 filhos. No capítulo 49 de Gênesis, versículo 8 até o 11. Ele coloca a mão sobre a cabeça de Judá e ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. As tuas mãos estarão estendidas sobre a serventis dos teus inimigos. Judá, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Tu é um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu, e inclina-se como leão, e como leão velho, quem te despertará? Porque o cetro não se arredará de Judá, nem o cajado de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A palavra Siló significa aquele a quem pertence o cajado por direito. Então, no projeto de Deus, não era José, era Judá. E as duas principais tribos de Israel, os grandes libertadores, é a tribo de Judá e a tribo de Levi. A tribo de Levi vem a ordem sacerdotal, é aqueles que vão trabalhar no templo, mas o maior legislador de Israel, o maior profeta de Israel, até hoje, é Moisés. E Moisés, o libertador, que peregrinou no êxodo com o povo de Israel, saindo do Egito, ele é da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi. E o Mashiach, o futuro prometido, o desejado das nações, o Cristo de Deus que aparece no Novo Testamento, ele é da tribo de Judá. Então, as duas principais tribos não são filhos de Raquel, são filhos de Lia, tá? Então, nós vamos passar essa parte da escravidão, nós já falamos aqui, o Moisés libertando, né? Na era mosaica, ele libertando o povo de Israel.
Então, Israel foi chamado reino de sacerdotes, nação santa. Deus, com todo o amor, delineava os meios morais, cerimoniais e civis de se cumprir tão alta vocação. Viria no ato primário do Êxodo, com a graciosa libertação de Israel do Egito, que foi operada por Deus. E o que Deus faz concernente a essa obediência do povo a ele? Ele entrega 10 mandamentos. Existe aqui a preparação e construção do tabernáculo e da sua teologia, dos sacrifícios, dos holocaustos e etc. Tá? Aí temos a ideia também do judaísmo. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta a surgir no mundo e atualmente é praticada em várias regiões do mundo. O judaísmo vem do termo judeu, pessoal. Tá? E eles se reúnem aonde? Nas sinagogas. E tem como chefe o rabino. Onde foi que iniciou as sinagogas? É interessante, Deus é tão tremendo que o templo ele é destruído no ano 70 da era cristã, mas quando o povo esteve na Babilônia, também longe do templo, quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, que eles estiveram na Babilônia, no reino da Pérsia, como vassalos, lá eles criaram as casas da leitura da Bíblia, as sinagogas, e se reuniam nos sábados. Então, o modelo de congregações, de templos que nós temos hoje é baseado no modelo de sinagogas que os judeus criaram no período do cativeiro da Babilônia, e que no período de Jesus elas eram bem populares, porque tanto Jesus quanto Paulo pregaram muito dentro das sinagogas, que eram as casas de oração e leitura da Torá, leitura da Bíblia. Nós temos aí as 13 tribos de Israel, ao norte, Naftali, Dan e Azé, ao sul, Simeão, Ruben e Gade, ao oeste, Manassés, Efraim e Benjamim, e ao leste, Zebulon, Judá e Issacar. E no centro do tabernáculo, aqui, no centro das tribos, no tabernáculo, a tribo de Levi. 13 tribos, 12 tribos ao redor, que são tribos territoriais, e a tribo ao centro, que é a tribo sacerdotal. Qual é o símbolo sagrado maior do judaísmo até os dias de hoje? O candelabro de 7 braços, o menorá. Quando os judeus peregrinavam no deserto do Sinai, as 12 tribos formavam 4 grupos, e cada grupo guardava um dos lados do tabernáculo. E cada um dos 4 lados tinha um líder e uma bandeira. Ao norte, a tribo de Dan, com a bandeira da águia. Ao sul, a tribo de Ruben, com a bandeira do homem. Ao oeste, a tribo de Efraim, com a bandeira do novilho. E a leste, a tribo de Judá, com a bandeira do leão. O culto era praticado no tabernáculo, posteriormente no templo, que tinha essas ideias aí do átrio exterior, do lugar santo e do lugar santo dos santos. No átrio exterior estavam a Arca da Aliança e a pia de bronze. No lugar santo, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. E no lugar santo dos santos, a Arca da Aliança. Se você ler em 1 Reis, capítulo 7, você vai perceber que dentro da arca não havia nada, senão as tábuas de Moisés. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que dentro da arca havia as tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu e um pouquinho de maná que desceu do céu. Por que parece ser um paradoxo? Mas não é. Parece, mas não é. Por quê? Porque quando o tabernáculo peregrinava no deserto, exatamente estavam dentro dele as tábuas de pedra, o cajado de Arão que floresceu e um pote com maná. Tá? Quando Salomão constrói o templo, esse cajado agora e esse pote de maná são tirados de dentro da arca e colocados em frente à arca. Isso está na cultura israelense, israelita, judaica, tá? Hebreia. É por isso que parece que tem uma contradição, mas na verdade não tem. Também existia diante da arca um livro da lei. Tá? Um livro da lei. Aí nós temos o tempo de Josué, que foi o tempo das conquistas, quando Moisés chega próximo das fronteiras da terra de Canaã. Vocês conhecem a história, Deus recolhe Moisés.
e já havia recolhido Arão, e agora Josué, ele entra na terra como libertador dessa terra. Então, as 12 tribos territoriais, elas são conquistadas nesse período, tá? Nesse período é que as 12 tribos, elas são conquistadas. Na sua plenitude, claro que não, porque no tempo do juízo nós vamos ver muitas coisas acontecerem, tá? E no período dos juízes, por exemplo, nós temos aqui, olha, vários juízes. Nós temos aqui, desculpe, vários juízes, né? Otiniel, Sansão, Ibzan, Débora, Abidom, Tolá, Sangar, Elon, Jair, Jefter, Eude e Gideão. Tá? E sem contar que a gente tem Samuel, que também era juiz, e Eli, que foi o último dos juízes, tá? O Reino Unido, ele permaneceu unido, todo esse reino. Ele foi, na verdade, foi Davi quem uniu as tribos. Essas tribos permanecem unidas sobre o reino, o reinado de Davi, tá? E durante um período de 120 anos, tá? Essas tribos permanecem unidas. Aí nós temos o templo, que foi uma construção idealizada por Davi, mas construída por Salomão. E esse templo é chamado pelos judeus de Beit HaMikdash, tá? O templo, a casa e morada de Deus, Beit HaMikdash, segunda casa, porque a primeira para eles foi o tabernáculo. Por isso que Beit quer dizer segunda. Temos aqui o cisma, quando, na época do rei Jeroboão, reinando sobre as 10 tribos. Jeroboão não era rei antes, Deus escolheu ele, e as 2,5 tribos do sul, com Roboão, filho de Salomão. Então houve o cisma, a divisão do reino. Ao norte, 10 tribos com 9 dinastias de reis, 9 dinastias de 9 tribos diferentes. Ao sul, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a meia tribo de Benjamim, a tribo de Levi, tá? Parte da tribo de Levi estava em Judá, continuou em Judá por causa do templo, e teve somente uma dinastia, que foi a dinastia da casa de Judá. Então, o Reino do Norte, a partir de agora, os moradores são chamados de samaritanos, e o Reino do Sul são chamados de judeus, então judeus e samaritanos. Depois vai acontecer, por exemplo, deixa eu voltar aqui, quando Samaria é conquistada em 722 a.C. pela Síria, as 10 tribos são deportadas, muitos fogem para outros países, tá? 10 tribos são deportadas e o rei da Assíria, ele traz um misto de povos, de nações que vão morar em Samaria. Leões são enviados, devoram os moradores da terra. O rei é comunicado, o rei da Síria, ele entende que o povo não estava servindo o Deus dessa terra como deveria, e envia para lá um sacerdote com a sua família, sacerdote da tribo de Levi, e ele, da tribo de Levi, ele vai ensinar o povo a adorar o Deus da terra, o Deus de Israel. Então, os samaritanos adoravam em parte, e adoravam em parte os deuses e ídolos deles. Daí vai nascer o cisma entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos são povos mistos. Os judeus são povos puros da tribo de Judá, Levi e Benjamim. Tá? Isso vai refletir no período interbíblico, que nós vamos ver ainda em outro vídeo. E nós vamos continuar a ideia do porquê do cisma entre judeus e samaritanos. Tá? Qual foi o maior legado do povo de Israel? O povo hebreu deixou um grande legado para a sua posteridade no que diz respeito à religião, que foi o Taná, o Antigo Testamento para nós. Para eles não é antigo, para eles são escrituras sagradas. Taná, que tem a Torá, que é o que chamamos de Pentateuco, os Ketuvim, os Salmos e os livros históricos, os Neviim, os escritos dos profetas, que formam o Taná, o Antigo Testamento, para nós, as escrituras sagradas para eles, tá? Aqui está um cronogramazinho da Bíblia hebraica, tá?
Israel, Canaã, né? Foi prometida por Deus aos hebreus. Então, essa é a terra de Canaã, terra do fogo, a terra das tensões. Essa terra aí, a terra de Canaã. Então, por que Deus chamou e elegeu a nação israelita? Para trazer o Messias ao mundo, para produzir e preservar as escrituras e ser um povo sacerdotal. E difundir o conhecimento do Senhor entre as nações. Essa é a ideia do povo judeu. Os judeus seriam um povo destacado dos demais, sem dúvida alguma, porque Paulo vai dizer que a eles foram dados os oráculos sagrados. Tá? Outra coisa interessante é que o nome Israel, segundo os judeus, é uma homenagem aos patriarcas, I de Isaac, S de Sara, R de Raquel, A de Abraão, E de Eliezer e L de Léia, ou Lia, tá? Israel teve algumas capitais no mundo antigo, Gilgal, no tempo de Josué, Siló, no tempo dos juízes, e Gibeá, no tempo do rei Saul. Jerusalém, ela vem a partir do rei Davi em diante, tá? Seu primitivo nome foi Salém, depois Jebus e, por fim, Jerusalém. Nos dias do Novo Testamento, a capital política da Judéia era Cesareia. Jerusalém era a capital religiosa. Mispa e Tiberíades foram capitais por pouco tempo, durante o exílio babilônico, e houve uma revolta em 135 depois de Cristo, tá? É o Monte Sião aqui, Jerusalém moderna, Monte Sião, o monte aonde Davi construiu o palácio dele, tá? Então, foi fundada pelos hititas, assim, Moriá a leste, Bezeta ao norte e Acra a noroeste, e Sião a sudoeste. Na distribuição da terra de Canaã, Jerusalém ficou situada no território de Benjamim, mas foi conquistada em parte por Judá, mas pertencia de fato a Benjamim. Tinha povo de Judá e Benjamim. É chamada de Santa Cidade em Neemias 11:1 e Mateus 4:5, tá? Aí nós tivemos as idas para o cativeiro. Isso será assunto para um outro vídeo, tá? Deus abençoe, espero ter ajudado. Os amados com, com os assuntos aqui, tá? Logo, logo estaremos respondendo perguntas. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.